Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Muito bom estar com vocês. Agora acabou de começar a chuva aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a chuva. Não? Ah, que bom. Porque como eu tenho Não, não, a telha aqui pertinho, né? Às vezes não tá. escuta. Então vamos lá, vamos começar mais uma conexão. Vamos começar fazendo aquela conexão que vocês vão se conectar com o que fizer sentido para vocês. Pode ser Jesus Cristo, Nossa Senhora, Deus, ahn, uma luz. Então, o que fizer sentido para vocês vai ser a conexão. Para que a conexão ocorra, vocês vão fixar o olhar de vocês num ponto e, a partir dali, vão visualizar ou imaginar esse ser que vocês, esse ser, essa luz, essa situação, essa questão que vocês vão fazer a ligação de vocês. Então, respirem fundo. Na hora da expiração, solta tudo, toda a pressão, toda a preocupação, todo o estresse do dia e tragam a mente de vocês para o aqui e agora. Se quiserem, pode fechar os olhos para facilitar. Respira fundo. Solta devagar, soltando tudo que não pertence mais a vocês. Então, pode devagarinho abrir os olhos, olhar para o ponto de luz ou para o ser, como vocês acharem melhor. E colocarem a mão de vocês, a mão dominante, em direção a esse ponto. Se vocês não visualizarem nada, tá tudo bem. Só sintam receber a energia, a luz, vindo em direção à mão. Vão recebendo. Quando sentirem que já receberam o suficiente, pode colocar a mão em direção à cabeça. E assim, essa energia, essa luz que vocês receberam através da mão, passa para a mente, acalmando a mente, trazendo clareza, centramento para a gente ficar no aqui e agora e conseguir absorver o máximo do que a gente trabalhar nesse encontro. Sintam agora essa luz se expandindo, envolvendo todo o corpo. Segue expandindo para além do corpo, para além da casa de vocês, o apartamento, para além da cidade, estado, país, em direção a todo o planeta. Sintam que cada uma de nós está conectada e que a luz ela é imensa. E temos sim força, condições de enviar essa luz para todo o nosso planeta, para toda a nossa casa, a Mãe Terra.
Agora, quando vocês sentirem que já passaram energia suficiente, pode voltar a se concentrar para receber mais energia, mais luz. Então, podem colocar a mão no peito, tranquilizando os sentimentos, acalmando, trazendo clareza para os nossos sentimentos. E percebam que essa luz também vai expandir e preencher todo o nosso corpo, expandindo para além do corpo, ou melhor, para além do corpo físico, para todos os outros nossos corpos. E aí ela fica nos energizando, nos tranquilizando, nos acalmando, relaxando. Respirem fundo, percebam essa luz preenchendo todas as nossas células. E nós temos 7 corpos além do físico. Visualizem essa luz, essa energia envolvendo todos estes 7 corpos. Quando sentirem que vocês estão tranquilas, que receberam toda a energia, toda a luz, olhem para o ponto, agradeçam, tranquilas. Meu chakra coronário continua aqui, apesar de toda a agitação que eu falei que eu estava para vocês, está funcionando. Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos continuar lendo aqui a nossa introdução, né? Para a gente compreender melhor como é que funciona essas cartas que a gente está trabalhando, né? E aí, a semana passada, o mês passado, nós terminamos, eu já li o primeiro parágrafo da complementaridade da antiga Terra e nova Terra de cada carta. Vocês lembram disso, não? Que aí lembram que o número pequeno é a antiga Terra, que é essa dimensão que a gente está vivendo aqui. Então, essa característica que hoje nós vamos trabalhar, que é a inércia, ela é uma característica que vai estar na dependência. Para a gente integrar essa característica, vai estar na dependência do tempo e do espaço. Quando a gente vira, a gente vai para luz amor, Deus, energia universal, é tudo a mesma.
energia. Então, ela é uma dimensão maior, mais elevada, e ela pode ser integrada, que no caso de hoje é o destemor, né? Então, sem a gente ter os temores e os medos, né? O destemor, ele pode ser uma característica que pode incluir na nossa vida imediatamente. Ela não depende de tempo e espaço, tá? Muito bem. Então, hoje, aqui na introdução, dá um exemplo. E o exemplo diz o seguinte: que a gente pode sortear uma carta que a característica seja intensidade. Quando estiver passando, então, por uma experiência intensa, isso chamará a sua atenção para esse fato e lhe proporcionará uma passagem em espiral para fora dessa experiência. Então, o que eles querem dizer é que ao meditar sobre o destemor, eu vou para além da experiência que eu estou vivendo de temor, de medo, tá? Eu consigo fazer isso através da meditação, porque é a meditação, mais a visualização, mais a palavra, no caso eu estou lendo, deu para entender? A gente consegue ir além da característica. Meditando sobre a carta e sobre os seus significados, você pode diminuir o intenso esforço que está fazendo para que algo aconteça, para se envolver ou para viver uma paixão. Então, você, o sujeito, e essa paixão pode ser qualquer coisa, pode ser trabalho, pode ser amor, pode ser, né, várias. Paixão é tu tá focado numa coisa que te tira da zona de conforto. Então, você, o sujeito, se liberta do objeto que causou a intensidade e, em vez de se centrar em si mesmo, abre-se para a energia que está fluindo através de você como luz-amor. A intensidade se transforma então em entusiasmo, que não se apega a resultados ou a um objeto e vibra harmoniosamente com o que está realmente acontecendo. A energia do ser pode responder à luz amor e se tornar com ela em uma situação cotidiana com a qual você possa se entusiasmar. Se você, portanto, pegou uma carta cuja primeira orientação tenha sido o entusiasmo, aí é no caso de a gente pegar aleatoriamente, né? Pegar as cartas e não vai saber qual vai, se vai ser a, a antiga terra ou a luz amor. No caso dos nossos encontros, eu faço sorteio, coloco no grupo e aí a gente vai de acordo, né? Não tem, a gente não vai intencionar. No caso, ela vai vir o que que o grupo precisa trabalhar naquele dia. Então, não é, porque aqui ela dá um exemplo de como eu posso usar em casa, né? Comigo mesmo. Então, você pode ir se fundindo com a luz amor à medida que a sua percepção for ficando mais clara. Claro, isso é óbvio. Porque a luz amor, se é Deus, se é uma energia universal que está em tudo que é lugar, né? Então, a gente pode, essa luz amor pode se fundir em nós. A partir desse estado, você também pode abarcar a intensidade e ter compaixão por si mesmo e pelas outras pessoas que estejam sendo intensas. Não há necessidade nenhuma de julgar a intensidade como se ela fosse algo inferior que precisa ser superado. À luz amor do entusiasmo, você pode solidarizar-se com a intensidade sem se envolver com suas características de autocentramento energético, nem se perder a elas. A qualidade da nova Terra são instantâneas, abertas à antiga Terra, enquanto que a qualidade dessa última, no caso da antiga Terra, precisa de tempo e espaço para se transformar em qualidades da primeira. Deu para entender mais ou menos? Na verdade, é o que a gente está falando. Existe a qualidade e a característica da antiga Terra e da nova Terra. E uma não está contrapondo a outra. Uma
pode integrar mais rápido e a outra não tão rápido. E uma pode, aí vai depender do que intuitivamente vier para vocês na hora da meditação. E não precisa vir tudo no consciente, vocês podem deixar o inconsciente trabalhar. A gente não precisa saber tudo o que está acontecendo, né? A gente vai e se entrega ao processo. Esse que é o interessante dessas cartas. E deixa a coisa vibrar. Até aqui alguma dúvida? Eu não sei se esse exemplo foi melhor ou se ajudou um pouquinho, pelo menos para dar uma clareza um pouco maior. Deu uma colisão, Deu? Ah, então tá ótimo. Esse é o objetivo. E eu, claro que eu tirei, desmarquei, mas já está aqui. Vamos ver então se eu coloco agora a carta de hoje. E aí, estão vendo direitinho? Então tá bom. Vamos para a inércia, então, que é da antiga Terra. Inclusive, essa carta me chamou muita atenção, que ela, se vocês forem prestar atenção, ela não está nítida, né? E ela não é nítida mesmo. Olhando aqui, porque a anterior ela estava muito nítida, então me chamou muita atenção quando veio, eu bati foto, eu estranhei muito essa carta, mas eu acho que é no sentido mesmo da inércia, né? Sei lá, vamos ver depois o que que vem para vocês agora durante a meditação. Então se concentrem na carta, porque no frigir da coisa, a carta eu acho bem bonita. Essa Essas cores mexem bastante comigo. Então, a inércia. Você pode resistir à mudança de direção agora e teimar em seguir a mesma trilha de sucesso. Mas é bom lembrar que as coisas inertes não têm potencial para crescer ou se transmutar. E é uma coisa interessante isso, até quero compartilhar com vocês que a minha vida, né? Eu sempre estou falando que eu estou num processo de cartaz e revendo tudo. A minha vida, ela já tinha sucesso. Mas quando eu gosto muito de cartas, então quando eu jogava as cartas, sempre dizia: sai da zona de conforto. Eu digo, como assim? Eu faço tanta coisa, eu mexo tanta coisa, tá, 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 tá. Mas o meu ímpeto sempre é sair da minha zona de conforto e ir. Mas eu, dentro do que eu tinha de equilíbrio, a paz interior eu tinha adquirido. Então eu achava que aquilo ali era o sucesso que eu tinha criado e que estava satisfeita. Com as mexidas deste ano, quando eu resolvi trabalhar o controle, quer dizer, nem foi o que eu resolvi, eu fui fazer uma constelação e surgiu esse tema que eu precisava agora trabalhar o controle. E eu digo, não, vamos lá, se é para trabalhar, né? Apesar de ter toda uma vida voltada ao controle, frente à minha profissão, frente às aulas que eu ministrava, que era muito mais enfermagem voltada para o gerenciamento, então era mais controle ainda, uma família, né, de descendência alemã, então tinha muito controle na minha vida. E por isso que surgiu, então, no momento que eu fui fazer uma constelação, esse controle foi sendo trabalhado, foi sendo mexido e várias coisas ocorreram que me desequilibraram, né? Porque acessei vários aspectos que já tinham um equilíbrio, mas para mim poder evoluir, eu tinha que acessar questões mais profundas. Então, eu acho que esse primeiro parágrafo, assim, ressoa muito comigo, porque é isso, se a gente quer mexer, né, a gente tem que sair da zona de conforto. Então, você pode ter um cargo que lhe confere status ou estar seguindo as regras sociais num nível que a impede de perceber o seu eu verdadeiro. Examine o seu condicionamento social ou da infância e perceba que você pode começar a fazer tudo de modo diferente. Isso pode exigir
coragem e uma prática incansável. Transformar hábitos é como treinar um animal selvagem. Gente, é bem isso. É uma coisa louca, assim. É como se o meu lado selvagem tivesse vindo e eu digo, e agora o que que eu faço? Como é que eu vou lidar com todas essas emoções, sentimentos, tudo exacerbado, porque eu ainda não sou uma pessoa tranquila, então quando eu mexo para liquidar comigo mesmo. Mas, dentro da minha visão de mundo, que eu sou construtivista, faz todo o sentido, né? Vamos desconstruir, vamos, né, para reconstruir. Então, esteja aberta a uma mudança radical de direção. Deixe o passado para trás. O seu presente é formado pelos seus hábitos do passado, mas a presença é formada pelas mudanças indiretas de hábitos rumo ao presente eterno, o momento vivo. Claro, todas as ações, elas começam para te ter um resultado diferente, tu tem que começar em algum momento, senão tu não vai ter um resultado diferente do que tu quer alcançar, né? Por outro lado, você pode estar agora trilhando um caminho que poderá mudar naturalmente. Só observe, espere e sinta. Vocês até podem perguntar, tá, mas por que que tu quis mudar? Na verdade, eu determinei que eu queria mudar um aspecto da minha vida, por isso que houve toda essa mudança. Alguma mexida tu tem que fazer, tu tem que decidir mexer alguma coisa, ou relacionamento, ou trabalho, ou algum aspecto, senão não sai. Não, eu não fui assim, vamos fazer uma bagunça na minha vida, não foi isso. Mas eu resolvi olhar para o meu masculino interno, porque eu percebi que estava desequilibrado. E a partir daí é que emergiu todos os aspectos que precisavam ser vistos, olhados e integrados. Fez sentido? Deu para entender? Porque eu fico me enrolando nos meus exemplos. Eu não sei se eu deixei mais confuso ou se eu consegui clarear. Então, tá bom. Tome um impulso, que é o que eu disse, acabei de dizer, né? Tome um impulso e mude de direção. Visualize e sinta a inércia em seu sangue. A inércia diz: resista à mudança e sinta o peso imposto pela gravidade. Continue mantendo os mesmos hábitos e você resistirá às mudanças. Agora, transforme a própria mudança em resistência para mudar. Isso aqui faz muito sentido, porque a resistência à mudança ela é tão forte que mesmo no papel na minha profissão enfermeira, o que que normalmente eu represento? O que que a ocupação que eu tenho que ter de líder, né? E às vezes eu tenho uma ideia e quero lançar para o grupo. Mas a resistência à mudança é tão séria que mesmo eu que estou tendo a ideia, eu posso resistir a essa mudança. É muito doido. Por quê? Porque a gente tem medo do ataque, né? E medo. Aí agora eu esqueci o outro medo, mas são dois medos que a gente sempre vai acionar quando tiver mudança, tá? O impulso da certeza transforma a morte em renascimento. Agora nós vamos para a afirmação. Eu vou ler uma vez e depois a gente faz as três repetições. Eu aceito o impulso quando os meus hábitos favorecem meu mais elevado bem e os transformo quando eles o desfavorecem. Deu para entender? Podemos repetir? Então vamos lá. Primeira vez. Eu aceito o impulso quando os meus hábitos favorecem meu mais elevado bem e os transformo
quando eles o desfavorecem. Então, vamos repetir mais uma vez. Eu aceito o impulso quando os meus hábitos favorecem meu mais elevado bem. E os transformo quando eles o desfavorecem. Última vez. Eu aceito o impulso quando os meus hábitos favorecem meu mais elevado bem. E os transformo quando eles o desfavorecem. Tranquilo? Deu para entender até aqui? Lá vai a Mayra. Não é isso. Pronto. Tranquilo? Destemor. Posso iniciar? Então, o destemor. Aí essa característica está na nova Terra, luz amor. O universo está nas suas células. Diante da convenção, invoque o seu destemor. O universo pede para a espiritualização e para a iluminação, e o seu destemor é necessário para vencer a resistência com relação a hábitos antigos e ultrapassá-los. É óbvio que a gente precisa do destemor, né? Senão a gente, com temor, com medo, a gente não consegue ultrapassar. Este pode ser um momento de descansar do trabalho e das responsabilidades impostas pelo mundo, pois você precisa mergulhar fundo dentro de si e enfrentar todos os seus medos. Do desconhecido, de ser controlado, de ser uma vítima, de ficar louco ou de morrer. Neste momento, você pode ter um sono vigilante ou consciente. A vibração das suas células está mudando para se abrir ainda mais para a luz amor. Se você adquiriu o domínio do destemor, isso é sinal de que já superou os medos condicionados e aceitou mais plenamente a incerteza e o mistério da vida. Vocês entenderam por que que a vida fez toda essa mexida comigo? Porque eu precisava superar medos condicionados, né? E aceitar plenamente a incerteza, porque no momento que tu controla, tu não aceita a incerteza, e os mistérios da vida, porque é isso que eu estou vibrando neste momento. Eu quero ir cada vez mais profundamente em mim mesma e ter a coragem de enfrentar o que eu preciso enfrentar dentro de mim. Por que que eu faço tudo isso? Porque isso me traz mais paz e mais leveza e mais fluidez. Então, enquanto eu puder, eu vou ficar mexendo. Enquanto eu estiver consciente, eu vou ficar mexendo para ampliar cada vez mais. Porque minha vida é outra vida hoje. E eu quero continuar nesse processo, co-criando a minha realidade. E eu acho que o mais legal disso é que a gente co-cria a nossa realidade. Mas para isso a gente tem que ver aonde a gente quer chegar, né? Liberte-se das expectativas e viva com base no amor incondicional. O que que eu tenho aprendido? Esse amor incondicional, ele, em primeiro lugar, é um amor incondicional a nós mesmos.
Então, também é desafiador, né, a gente amar a nós mesmos incondicionalmente. O destemor nutre a sua luz-amor. Claro, quanto menos medo, mais luz a gente consegue acessar. Supere o medo. Visualize e sinta o destemor como uma roda em movimento que gira a partir do núcleo do seu ser. O destemor diz: testemunhe o inconsciente. Transforme a dúvida, a negação e o medo em aceitação. Mantenha-se vigilante e alerta enquanto dormir. Encare o seu medo de frente e transcenda-o. Como você pode transcendê-lo? A afirmação ajuda nessa resposta. Eu reconheço e enfrento os medos, e libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Então, muita gente está vibrando no medo de não ser amada. Agora, no momento em que a gente aprender a se amar incondicionalmente, não tem mais por que ter esse medo, né? Muito doido. Fez sentido, gente? Vamos repetir as 3 vezes, então, a afirmação. Eu reconheço e enfrento os medos. E libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Vamos repetir a segunda vez. Eu reconheço e enfrento os medos. E libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Última vez. Eu reconheço e enfrento os medos. E libertando-me do medo de não ser amada, eu vivo no amor incondicional. Como estão? Tudo Tranquilas? bem, tudo tranquilo. Gostaram? Excelente. Diferente elas, né? Essas características, achei muito diferente do que a gente estava trabalhando, ou eu, que não sei se é o momento também que eu estou vivendo, reverberou muito para mim, até porque é bem essa questão do amor incondicional, assim, por mim, que eu estou acessando agora. Então, fez muito sentido. Muito bem. Se não tem comentários, vamos adiante. Vocês sabem que agora mudou, né? Nós temos mais uma cartinha, mais um anjinho. Eu não sei se a Carla já participou dos anjinhos. Ah, já. Deixa eu só achar aqui que eu não achei aqui ainda. Aonde está para eu ler? Então vai ser é aquela questão. Eu vou ler a mensagem. Depois da mensagem a gente já vai para meditação, porque tem aquela visualização de cura no final, né? Por isso que eu estou gostando dela. Deixa eu colocar o anjinho para vocês. E olha que interessante o anjinho que veio hoje. Já chegou aí para vocês? Já chegou. Nutrição. Como é que a gente vai ter amor incondicional? Se nutrindo, né? Eu achei fantástico como.
Encaixou. Então, aí vem a explicação. Todos nós vivemos momentos em que nos sentimos sem energia, como se a nossa luz tivesse momentaneamente se apagado, deixando-nos, com uma sensação de desânimo e cansaço. Tudo fica cinza, como se estivéssemos menos vivos, anestesiados ou afastados da nossa própria alma. Quando isso acontece, é preciso que encontremos uma maneira de nos tornar vivos de novo, de recuperar a nossa luz, o nosso brilho, de restaurar a nossa energia vital. Se ficarmos por tempo demais desconectados da nossa própria essência, corremos o risco de acabar adoecendo, uma vez que o nosso corpo energético precisa estar pulsante e saudável para que os nossos órgãos e tecidos mantenham a saúde e desempenhem bem as suas funções. Isso é óbvio, né, gente? E aí, se a gente fica muito tempo, no caso, eu tive burnout, né? E aí, a questão da energia, ela foi tão afetada que eu tive uma desconexão total da minha essência, que foi a despersonalização, né? Eu cheguei a vivenciar a despersonalização. E é uma situação assim que tudo o que a gente acredita perde o valor, perde o sentido. Então, na despersonalização é bem. Mas depois a gente resgata tudo de novo. E é tipo um reset, né? Não deixa de ser bom também. Tinha muita coisa que não precisava mais viver. Resetei a minha vida toda. Eu sempre procuro ver o lado bom da coisa, né? Senão... E eu sabia que ia ser passageiro. Eu tinha, porque como eu já tive câncer, já tinha tido tanta coisa, eu digo, não, isso aí vai passar. Mas enquanto não passa. Principalmente com a minha profissão, eu já fazia 30 anos, né, como enfermeira. Eu digo, meu Deus, e agora? Sempre fez todo sentido, agora nada, não fazia mais sentido. Aí, como professora, li um monte, não fazia sentido eu ler, então isso dá um pouquinho de, assusta um pouco, né, porque tá, e aí, vou fazer o que da minha vida agora? Se aquilo que fazia tanto sentido não faz mais nenhum sentido. Então, é uma coisa assim muito interessante. E, inclusive, agora como consteladora, eu percebo o quanto isso acontece, essa despersonalização nos sistemas familiares em relação ao amor. O amor, a falta do amor transgeracional é tão forte que às vezes acontece uma despersonalização no sentido de tu conseguir acessar esse amor para tocar a tua vida adiante. Deu mais ou menos para entender? Eu tenho observado isso, né? A dor é tanta que a pessoa, para sobreviver, ela faz uma pseudo despersonalização. A pessoa ancestral, e isso vai passando até ser olhado. Aí a pessoa vai olhar a primeira vez para toda essa carga de traumas, ela não consegue acessar o amor na primeira vez, tem que fazer outras constelações até conseguir acessar. Mas é um processo muito bonito, assim, porque pelo menos tu olhar e conseguir perceber isso já é 50% do problema resolvido, né? Não tá mais só no inconsciente. Então, quando isso acontece, é preciso que encontremos uma maneira de nos tornar vivos de novo, de recuperar a nossa luz, o nosso brilho, de restaurar a nossa energia vital. Se ficarmos por tempo demais desconectados da nossa própria essência, corremos os riscos de acabar adoecendo, uma vez que o nosso corpo energético precisa estar pulsante e saudável para que os nossos órgãos e tecidos mantenham a saúde e desempenhem bem as suas funções. A consciência deste estado desvitalizado é o primeiro passo para que recuperemos o nosso equilíbrio. É preciso perceber que quando nos separamos de nós mesmos, enfraquecemos. Longe da nossa alma, tudo começa a se apagar aos poucos. Você tem vários corpos e precisa aprender a nutrir cada um deles.
Você tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. Alimente o seu corpo físico com alimentos frescos. Só esses alimentos possuem luz. Alimente o seu corpo emocional com belas músicas, obras de arte, relacionamentos harmoniosos. Alimente o seu corpo mental com leituras ou conversas que lhe façam bem. Alimente o seu corpo espiritual, meditando, orando, buscando contato com a natureza. Ao conectar novamente os seus corpos à luz, instantaneamente você volta a sentir-se ligado a tudo o que existe, volta a sentir-se vivo ou viva. Se esta carta surgiu para nós hoje, talvez a gente ande se sentindo cansado ou entediado ultimamente. Então, nós precisamos encontrar espaço na nossa vida para integrar novamente a luz à nossa vida, abrindo-se para as energias cósmicas que vêm do céu, a, e telúricas que vêm da Terra e assim restaurando o equilíbrio dos nossos centros energéticos. Em relação à energia da Terra, eu não sei se eu cheguei a falar no último encontro, que eu estou encantada com a conexão com a árvore. Cheguei a falar, vocês lembram? Então, eu vou reforçar de novo. Façam. Não precisa ser os 15 dias, 15 minutos, soltando tudo, como foi o que eu sugeri, né? Mas sim, se está o cansaço, soltem por 15 dias, 15 minutos. Depois, não, por 14 dias. No, no 15º dia, vocês só recebam a mensagem. Mas só o fato de estar em contato com a natureza, abraçar uma árvore, que eu sou super fã de abraçar árvore. Você sente aquela energia, então vai já fazendo essas trocas com a terra, né? Você será guiado por seus seres angelicais a encontrar os caminhos para a sua nutrição. Reserve para si mesmo momentos de silêncio e contemplação. Afaste-se um pouco das coisas e pessoas que vêm sugando ou esgotando a sua energia. Diminua o seu ritmo no dia a dia, procure conectar-se ao que lhe faz bem. Muito bem, gente. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Eu acho que ela complementou bem o que a gente estava falando, da questão do Muito. amor incondicional, né, do destemor. Então, a gente só vai conseguir essas questões através de um bom cuidado com a nossa nutrição em todos os aspectos. Muito bem. Então, podem agora. Alguma dúvida ou vou adiante? Vou adiante? Tá tranquilo. Uhum. Então, eu preciso que vocês se relaxem. Então, podem permanecer aí ou deitar, como sentirem melhor, para receber também as energias Aster e cura multidimensional, enquanto a gente faz a visualização de cura para a nutrição dos nossos corpos. Então, agora, respirem fundo, feche os olhos. Na expiração, solta mais um pouco do que vocês percebem que não faz mais sentido na vida de vocês. Percebam agora aquela luz azul descendo do céu, invadindo todo o corpo, todas as células, trazendo relaxamento, tranquilidade. Agora relaxa os pés, as panturrilhas.
Relaxa as coxas, a região pélvica. Relaxa as costas, os ombros. Relaxa os braços, as mãos. Relaxa o pescoço, a cabeça. Relaxa o couro cabeludo e os músculos da face. Relaxa o ponto de tensão no meio das sobrancelhas. Relaxa os olhos e a língua dentro da boca. Percebam que todo o corpo está relaxado, tranquilo. Agora, vocês vão se visualizar como se vocês fossem uma grande árvore. Sinto inicialmente as suas raízes penetrando na terra. Permitam que elas se aprofunde até que você se sinta estável, até que sinta a doce seiva da terra sendo sugada pelas suas raízes, alimentando vocês. Receba essa seiva, nutra-se, fortaleça a si mesmo com essa energia que vem da terra. Então perceba a copa da árvore, feita de folhas verdes e viçosas. Expanda essa copa até um tamanho que seja confortável para ti. Sinta então uma luz quente dourada, a luz solar, sendo absorvida por cada folha dessa copa. Sinta a energia cósmica chegando até vocês através das folhas, alimentando-se dessa luz. Fortaleça-se. Assim, nutrida pela terra e pelo céu, sinta a vida pulsando em você. Permaneça alguns instantes, sentindo a vida pulsar dentro de ti.
Aos poucos, vá voltando a perceber o seu corpo novamente, trazendo para cada célula do seu corpo toda essa nutrição, toda essa pulsação. Sinta-se mais viva e, quando estiver pronta, abra os olhos no seu tempo. E aí, como estão? Bem Tranquilas? tranquilo. Ai, É, então, coisa boa. eita, coisa boa. Muito bom mesmo. Então, tá bom. Por hoje é isso. Gratidão pela presença de vocês. Eu amei esse encontro. Estou bem tranquila agora. Funcionou comigo também. Então, assim, é só gratidão. Gratidão ao todo e a vocês, porque é essa energia que a gente de troca, que a gente consegue se equilibrar e se nutrir também, né, gente? Muito obrigada e a gente se vê então na primeira quarta do mês que vem. Tá bem que eu nem olhei a data qual vai ser, mas é a primeira quarta do mês. Gente, boa noite. Muito Obrigada, boa Boa noite, muito obrigada. noite. obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.